Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus seja convosco. Hoje o assunto é muito importante. Sabe quando Jó fala assim que eu conhecia Deus só de ouvir falar? Pois bem, quando Jó passou por situações diretas com Deus, ele pôde realmente entender quem era Deus, que Deus era realmente um pai para ele, que Deus realmente ele era além daquilo que ele podia imaginar, que Deus não era somente um ser que o protegia e que provia para ele, que Deus tinha muito mais na vida dele, que Deus era muito mais do que aquilo que ele imaginava. E como o tema desse vídeo fala, conheça o seu pai, eu quero te ajudar a entender que Deus ele é verdadeiramente o seu pai. E eu quero te provar na Bíblia o porquê que fala que Deus é um pai. Eu sei que nem todas as pessoas tiveram boas referências de um pai, mas vamos pensar como aquelas pessoas que tiveram. Sabe quando a gente fala a palavra pai? É algo tão forte, né? Eu acredito que a primeira coisa que vem à nossa mente é aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que provê, aquela pessoa que protege, né? Para muitas crianças foi o seu primeiro herói, né? A primeira referência mais bonita de um homem foi o seu pai. Então, quando a gente fala sobre pai, eu penso em algumas características muito importantes de um verdadeiro pai. E por que eu friso um verdadeiro pai? Porque tem muitos pais, né, que foram pais biológicos que foram só genitores. Porque eles não fizeram o seu papel essencial. Então, por isso que eu acho verídica aquela frase, pai é quem cria. Porque fazer um filho todo mundo pode fazer, qualquer um faz por aí, né? Qualquer um faz por aí. Mas criar, educar, prover, proteger, esse tem que ser um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe. E as características que eu penso que vem na minha cabeça sobre um verdadeiro pai é uma pessoa que protege, um homem que perdoa, um homem que ama, um homem que cuida, que zela do seu filho, um homem que provê, um homem que busca se relacionar com o seu filho, aquele homem que quando o seu filho tá triste, tá passando por uma situação difícil, ele consola, né? E também aquele pai, aquele homem que se importa com o seu filho. E Deus, ele é sim um pai, gente. Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem. Ele é realmente um pai. Quando lá em Mateus capítulo 7, versículo 9, fala assim, Jesus diz que até nós que somos maus, procuramos dar coisas boas aos nossos filhos. Quando o nosso filho pede um pão, a gente não vai dar uma pedra. E quando o nosso filho pede um peixe, a gente não vai dar uma serpente. Então nós, seres humanos maus, procuramos dar coisas boas aos nossos filhos quando amamos. Quanto mais Deus, Pai perfeito, Pai celestial perfeito, quanto mais Ele não iria procurar dar coisas boas para nós. Lógico que Ele iria procurar dar coisas boas pra gente. Deus, Ele se importa com o nosso bem-estar. Meu irmão, lembre-se disso, Deus se importa com o seu bem-estar. Não é porque, às vezes, você pediu tanto algo para Deus e aquilo não aconteceu que Deus não te ama. O amor de Deus, ele não é provado através da ausência de situações difíceis, de situações ruins. Quando você está passando por uma coisa ruim, você fala, Deus não me ama porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Não é isso. O amor de Deus não se prova por isso. Se fosse assim, a gente poderia dizer que Deus ele não amava Jesus, então, porque deixou que Jesus sofresse, morresse na cruz, levasse o pecado de todos nós naquela cruz, para nos livrar, enquanto tem tanta gente, enquanto tinha um monte de gente que fazia um monte de coisa errada, nenhum de nós merecíamos, e mesmo assim, Deus entregou seu único filho, para morrer naquela cruz, para nos livrar dos nossos pecados e nos trazer para nos relacionarmos com Ele novamente. Então, se o amor de Deus fosse provado pela ausência de situações difíceis, situações ruins na nossa vida, então a gente poderia dizer que Deus não amava Jesus. E não, a gente sabe que não, né? Que isso não está certo. Mas então, o que eu quero te provar é que, se quando nós pensamos em um verdadeiro pai, aquele pai que ama, a gente lembra de todas essas características que eu falei, eu quero provar para você na Bíblia que Deus ele é tudo isso e muito mais, e que realmente Ele prova que Ele é um verdadeiro pai, e que Ele nos ama, e que Ele faz de tudo por nós, e está preocupado com o nosso bem-estar. Quando eu falei assim que Deus ele nos dá proteção, eu vou ler aqui para vocês os versículos que vão provar.
Ó, Deus, ele é um pai que nos protege, certo? Ah, onde você me prova isso, Brenda? Salmos 36:7 fala assim, ó. Davi vai falar: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, ou seja, a tua bondade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Gente, Salmos 91 vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, sabe quando a galinha põe os seus pintinhos debaixo de suas asas? Assim é ele falando sobre Deus. Que Deus, ele nos protege no lugar altíssimo, na sombra das suas asas. Ou seja, o lugar mais protegido que tem é para os filhos que ele ama, é para aqueles filhos que o obedecem. Então ele é um pai que protege. Deus, ele é um pai que perdoa. O filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ele fez tudo que queria fazer, tudo de errado, pegou a herança que era dele, pediu pro pai, foi-se embora, fez tudo que tinha de errado, mas quando ele decidiu voltar, se arrependeu, reconheceu o seu pecado e decidiu não fazer mais aquilo, o seu pai o esperou de braços abertos. E quando Jesus conta essa história, foi uma parábola, não aconteceu de fato, mas quando Jesus conta aquela história, ele queria fazer com que o povo entendesse que aquele pai do filho pródigo, ele queria mostrar que aquele pai era Deus. Então ele fez ali um simbolismo, o pai do filho pródigo seria Deus. Deus seria o pai do filho pródigo naquela história. Então veja, mesmo tendo feito tantas coisas erradas, quando aquele homem reconheceu, aquele filho pródigo reconheceu, seu pai o esperou de braços abertos e o perdoou, né? E ainda deu um monte de coisas para ele. Deus, ele nos ama. O filho pródigo, gente, está em Lucas 15:11. Aí Deus é um pai que nos ama. Aonde está isso, Brenda? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus foi a maior prova de amor de Deus, não tem prova maior, não vai haver. Deus, ele é um Deus que cuida, um Deus que zela, né? Um pai que cuida, um pai que zela. Mateus 6,26 diz: olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós mais valores do que as aves? Ou seja, ele está dizendo: eu cuido de vocês, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, com as coisas de amanhã, eu vou cuidar de vocês. Se as aves que estão voando, se os peixes que estão nadando, eles não ficam preocupados em juntar comida, não ficam preocupados em juntar coisas aqui na terra, porque eles sabem que eu sou o Criador e o provedor de tudo, né? Deus, ele é um Deus que provê. Um pai, ele não provê para o seu filho? Então, Deus é um Deus que provê. Mateus 6,31 diz: não andeis inquietos por coisa alguma, né? Dizendo o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, porque olhem as flores do campo, elas estão vestidas, elas estão lindas, e é Deus que as veste, e todas essas coisas os gentios procuram. Mas o Pai Celestial sabe a necessidade que vocês têm de todas essas coisas. Então Jesus frisa: não se preocupem com o dia de amanhã, Deus sabe a necessidade de vocês. Fiquem em paz, confiem em Deus, né? Deus, ele é um pai que procura se relacionar. Lembra quando eu falei que um pai verdadeiro procura ter relacionamento com seu filho? Assim também é Deus. Em 2 Coríntios 18:19 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu um ministério por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação com ele, gente. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele mesmo, não lhes imputando os pecados, não pondo sobre o mundo os pecados, mas pondo sobre Jesus o pecado do mundo, para nos livrar. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus mandou o seu Filho Jesus, porque ele queria se relacionar conosco. Então ele precisava enviar Jesus para que Jesus morresse na cruz, fizesse o sacrifício perfeito, levasse nos seus ombros os nossos pecados, para que a gente pudesse novamente ter um contato direto com Deus. Deus é um Deus, um Pai que procura nos consolar. Salmos 94:18, Davi fala: quando eu disse o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Então ele fala: Deus me consolou. Quando o meu pé deslizou, ele me sustentou. Ele me reanimou, né? E Deus, ele é um Deus que se importa conosco. Um pai não se importa com seu filho? Deus é um pai que se importa. Mateus 10:30 diz: e até mesmo os cabelos da tua cabeça
todos estão contados. Não é 1, 2, 3, 50%. Todos, 100%. Ele sabe de cada detalhe seu, porque foi ele que te criou. Então ele se importa com você, ele se importa com o seu bem-estar. Sobre isso você não precisa se preocupar, né? E tudo isso nos prova que realmente Deus é um pai. Não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora. É realmente um pai. Então se você, por acaso, infelizmente não teve uma referência boa de um pai, entenda que Deus ele está de braços abertos para você. E ele fala, filho, venha. Venha até mim porque eu tenho o melhor para você. Nenhum pai terreno pode cuidar de você como eu quero cuidar de você. Nenhum pai terreno pode te amar como eu quero te amar. Então, filho, venha até mim. Gente, o Estevão bateu aqui na câmera e tremeu. Então ele fala, filho, venha até mim. Eu estou pronto aqui te esperando. Basta você dizer, sim, eu te aceito, eu te quero, eu aceito que você cuide de mim. Então, aceite ser cuidado por Deus, tá bom? Aceite que Deus é o seu pai mais perfeito. Essa é a forma de nós conhecermos o nosso Pai Celestial. Entendendo que Ele é verdadeiramente um Pai. Não é só algo que a gente fala da boca para fora, mas é algo que a gente realmente tem que viver e entender, segundo a palavra dEle. Amém? Como eu sempre falo, espero que esse vídeo tenha te edificado muito e que você tenha entendido o grande amor deste Pai perfeito que Ele é para você e que Ele quer que você aceite isso para você. Ele quer que você aceite o melhor para você, que você não aceite qualquer coisa. Amém? Gente, o que vocês podem fazer por mim nesse canal, nesse vídeo, vocês já sabem. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, tá bom? Espero que esse vídeo tenha edificado. Que venha essa sementinha que foi plantada no seu coração, venha florescer e dar o fruto do Espírito. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, algum assunto que vocês querem que eu fale pra vocês e ajude vocês. Tá bom? Um beijo, fique com Deus. Tchau!